Tudo bom e com você? Tudo bem também. Obrigada por ter aceitado o convite. Imagina, eu que Novamente, né, agradeço já esse convite. Eu fizemos. me sinto muito honrada com esse convite. Uma seguidora aqui me mandou uma mensagem uma vez. Ela estava muito animada com a área de rotulagem. E aí ela ficou super desanimada porque uma outra profissional falou assim: Nossa, tipo, eu não sei por que você perde tempo com rotulagem. É só ler a legislação. Qualquer um faz. Marketing faz. Qualquer um faz. E aí ela me mandou mensagem e falou assim: Putz, Aline, eu fiquei super chateada com essa mensagem porque eu me senti desvalorizada. Eu senti que, tipo, tudo que eu tô fazendo, que eu tô estudando, não vai servir pra nada. E aí eu falei pra ela, ó, primeiro que eu tenho aquela frase célebre que diz que gente feliz não enche o saco. Então, se você está feliz com o que você faz, por que você vai lá no outro falar que o que ele faz não tem importância, que ele tá... Por que você faria isso? É. Essa daí. Segundo que eu falei, se fazer rotulagem fosse simplesmente ler a legislação e qualquer um pudesse fazer, na realidade seria maravilhoso, porque a gente só teria rótulos corretos no supermercado, né? Exatamente. Nosso trabalho ia ser muito mais fácil, os rótulos estariam todos certos, ninguém ia precisar se preocupar, a fiscalização não ia precisar se preocupar, a Procon não ia precisar se preocupar, consumidor não ia precisar se preocupar, a indústria não ia precisar se preocupar, nem a gente. Então ia ser assim, o mundo ideal. Mas não é. Então assim, eu falei pra ela, se você gosta da rotulagem, segue estudando, segue seu caminho, se dedica, não é só ler a legislação, você vai ver muito bem isso na hora que você estiver estudando e esquece essa pessoa, porque essa pessoa não deve estar feliz com o que ela está fazendo. Ou ela deve ser frustrada com a rotulagem. Deixa ela pra lá. Pra você ver, né, Aline? A gente aqui estudando pra caramba, anos e anos aqui estudando, e a gente ainda se depara com várias dúvidas, né? Você imagina uma pessoa que não tem conhecimento da área e que ainda vai dar pitaco na rotulagem. E assim, eu acho bem bacana porque assim, eu sou nutricionista, você é engenheira, tem pessoas que são farmacêuticos, né, que fazem também essa parte de rotulagem e são profissionais que têm conhecimento técnico, que entendem o que eles estão colocando ali. E acho que o mais importante, tem um olhar crítico, né? Que, por exemplo, você vai fazer uma rotulagem de um produto e aí você começa a perceber que aquelas informações ali da tabela nutricional não estão batendo, né? Tipo assim, gente, mas esse produto, será mesmo que essa quantidade é essa? Você começa a se questionar. Aí você pega uma pessoa que não tem nada a ver com a área, que vai ler a legislação e vai fazer. E aí, que qualidade de rótulo é esse, né? Que você vai colocar no mercado. Por isso que a gente vê aí esses produtos todos com umas rotulagens que nem a gente entende. Não, com certeza. Eu acho que assim, sempre tem essa preocupação, né? De um profissional tomando espaço do outro, né? E é aquela máxima, quem é um bom profissional sempre vai ter espaço, né? Então, assim, não adianta, pode ter 1000 pessoas aí fazendo rótulo, inclusive, assim, você pode ver que às vezes tem dono de estabelecimento que resolve fazer o próprio rótulo, né? Mas a gente também começa a se pensar o seguinte: o tempo que você gasta para fazer, né? Uma pessoa que não tem conhecimento, não vai investir um tempo muito grande e fazer um rótulo que você vai gastar muito mais tempo do que normalmente você precisaria, do que você contratar uma pessoa que já tem o conhecimento, que já sabe o caminho das pedras e que vai entregar com uma qualidade muito melhor aquele rótulo para você. O que eu tenho para dizer para essa sua aluna aí é que ela não precisa ficar desanimada, que não é assim qualquer pessoa pode chegar e vai conseguir fazer, porque só ler a legislação, a pessoa ainda desdenhou, né? Que só ler a legislação. A gente passa aqui o dia inteiro. Ler a legislação já fosse algo simples, né? Não, então, só de ler a legislação, a gente lê, acha que entendeu. Quando vai colocar em prática, a gente não entende, a gente fica com dúvida e fica ali perguntando e perguntando e perguntando e pensando 1000 situações. Você imagina uma pessoa que é leiga, né? O leigo fazendo um negócio desses. É uma mensagem para você ver como que a pessoa realmente ela não tem conhecimento da rotulagem, né? Nem de toda essa área. Porque não é só ler. E se ela realmente acha que só ler a legislação vai conferir um rótulo adequado, ela tá enganada e tá fazendo rótulo errado. Com certeza. Porque, gente, é o que eu falei muito ao longo dessa semana, principalmente. A rotulagem é uma construção, assim como tudo. A gente não acordou um dia e sabia andar. Acordou outro dia e sabia escrever. Acordou outro dia e sabia ler. Acordou outro dia e sabia dirigir. É uma construção. Você estuda primeiro a teoria, daí você entende o que acontece, aí você começa a colocar em prática e você vai se aperfeiçoando e pronto, uma hora é natural e você
já tá fazendo o rótulo mais rápido, você já sabe mais ou menos onde estão todas as informações, você já construiu ali uma rede de apoio. Então, as coisas vão evoluindo, é tudo uma construção. Então, não existe assim, eu não tive rotulagem na faculdade, então não é pra mim. Não, ninguém teve. Quem teve foi pouco. Então, assim, precisa ir atrás dessa informação. Até essa informação, sabe, assim, não tive isso na faculdade. Às vezes, gente, até você teve, só que assim, foi pouco e você não se interessava por isso. E aí passou batido, né? É óbvio que você não vai ter um curso da linha aqui de imersão de rotulagem, mas uma noção básica, normalmente as pessoas têm, só que a gente passa batido dessa informação se isso não é uma área que te chama, não te brilha os olhos, naquele momento você não tem tanto interesse. Então, às vezes passa batido, sabe? Eu acho que aprende, mas não desse jeito, assim, de colocar em prática, praticar e tal. Mas os conceitos, talvez a gente até conheça. É aquela coisa, sabe que existe às vezes, mas não vai muito a fundo, não liga muito, não dá atenção. Mas de tudo, né? Assim, que quando você vai se aprofundar num assunto, você vê que o que você estudou na faculdade é muito superficial. Até se você teve uma matéria específica sobre, por exemplo, tecnologia de carnes. Eu tive um semestre inteiro sobre tecnologia de carnes. Isso quer dizer que eu vou sair de lá e trabalhar numa indústria de carne, tipo um frigorífico, num açougue, e eu vou saber exatamente o que fazer? Não, eu tenho a base. Eu vou precisar me aperfeiçoar naquilo. Exatamente. A faculdade não te torna um especialista. A faculdade te torna um profissional capacitado para atuar naquela área. Aí, dentro disso, você vai ver em qual área realmente você vai atuar e se especializar nela. E se ter a prática, ir atrás de outros conhecimentos. Um profissional que só pega o diploma e se joga no mundo achando que está resolvido o problema dele é complicado em qualquer área. Com certeza, eu concordo com você. E até porque, assim, o conhecimento você vai ter que correr atrás dele, né? E a gente que trabalha aqui com rotulagem e todos esses assuntos regulatórios, a gente não para de estudar nem um minuto, né? Aí, e se você for comparar a velocidade que você lê uma legislação, um artigo ou qualquer outra coisa, é muito maior do que quando você estava na faculdade, mas é igual você falou, é uma construção que a gente faz, né? É uma caminhada. Quando você vê, você já chegou lá longe. É igual subir uma escada, é degrau por degrau, né? E isso com tudo, né, Luísa? Porque assim, por que a gente fala que rotulagem a gente sempre precisa estudar? Porque, gente, tem muita coisa. Aí falam assim, nossa, rotulagem tem muita coisa, tem muita legislação. Sim, mas você não vai usar todas toda hora. Então, tem umas que você usa mais, tipo a RDC 259, a RDC 360, você usa praticamente sempre, porque basicamente todos os alimentos precisam seguir essas duas. Agora, sei lá, a própria RDC 54 de informação nutricional complementar, você não vai usar toda hora. A RDC 243 de suplemento, você não vai usar toda hora, a não ser que você trabalhe especificadamente com suplementos. O RISPOLA, você não vai usar toda hora, a não ser que você trabalhe especificadamente com produtos de origem animal. Até a própria legislação de transgênico. Acho assim, ainda, pra mim, ainda é bem difícil de compreender todas as normas, o que vale, o que não vale, tarará, que é um vai e vem danado, uma politicagem sem fim. E não são todos os produtos que você teria que aplicar ali. Então, para mim, por exemplo, um desafio, que toda vez que eu preciso, eu tenho que parar, estudar, levantar todas as informações, construir de novo todo o meu raciocínio para daí fazer aquele rótulo. Exato. Além das legislações mudarem, eu acho que é natural que a nossa percepção das legislações também mudem. Porque se você fica fechadinho, tipo, de olho fechado, de porta fechada para outros entendimentos sobre aquela legislação, você vai ficar parado no tempo. Porque, por exemplo, eu sempre dou esse exemplo aqui porque eu acho ele muito claro. A primeira vez que eu vi a Lei 10.674 de glúten, eu entendi como você precisa falar sobre presença e ausência de glúten. Então, se eu vou falar não contém glúten, zero glúten, gluten free, tanto faz. Eu estou falando sobre a ausência. Então, quando li essa legislação, eu entendi isso. Mas o que eu fiz? Já falei isso 1000 vezes também. Anotei a dúvida. No próximo curso de rotulagem que eu fui fazer, eu perguntei. Na hora que chegou a hora da explicação do glúten, que ela não falou nada sobre isso, eu perguntei. Eu falei, olha, eu posso, ao invés de falar não contém glúten, falar zero glúten? Aí ela falou assim, pode, desde que em outro lugar do rótulo esteja escrito não contém glúten. Porque daí você cumpriu a lei e escreveu não contém glúten, e aí em outro lugar você pode escrever zero glúten. Aí eu falei, ok, muito obrigada. Ela explicou, fez sentido pra mim, eu fiquei nisso como verdade
E levei isso pra frente. Entendi. Aí, Mas é tudo bem. isso, você pega e muda várias vezes, né? Essa interpretação. Levei isso pra frente. Aí eu tava conversando com um amigo meu pouco tempo depois e falei alguma coisa sobre zero glúten. Aí ele falou, mas tá errado, né? Eu falei, não, porque tá escrito zero glúten, tipo, no painel principal, mas depois da lista de ingredientes tá escrito não contém glúten. Aí ele falou, mas tá errado. Eu falei, não, por que tá errado? Ele, porque a lei diz que contém glúten ou não contém glúten. Ele não te dá uma variação de expressão que você pode usar pra isso. Aí eu falei, então, mas, tipo, eu falei não contém glúten, e aí falei esse de novo. Ele falou, Aline, não pode. Aí eu falei, cara, mas eu fiz o curso tal e me falaram que podia. Ele falou, Aline, não pode. E quem que você tava conversando isso com quem? Com um amigo meu que trabalha com consultoria também de rotulagem. Aí ele pegou e me mandou uma notificação que um cliente dele, que é bem grande, tinha recebido, porque tinha escrito zero glúten no painel principal e não contém glúten depois da lista de ingredientes. Eles receberam uma notificação da Vigilância Sanitária para trocar. Eles entraram, tipo, com um recurso falando, mas tá escrito não contém glúten. E a vigilância falou, tudo bem, mas tá escrito zero glúten também, e o correto é não contém glúten. Então tem que mudar, senão vocês vão ser multados. Aí, diante disso, como que eu discuto e falo que não, que pode? Não tem discussão. A vigilância falou, não, é só não contém glúten, não tem outra alternativa. Aí eu peguei e mandei um e-mail pra Anvisa Nacional, perguntando. E eles me responderam, contém glúten ou não contém glúten? A gente só tem essas duas opções na lei. Então é isso que você usa, não usa outra. Aí eu falei, tá bom, agora estou convencida. Exatamente. Então, assim, é um dos casos, né, que assim, a tua experiência vai trazendo enriquecimento para quando você vai fazer um rótulo. Porque você até pode julgar como, isso aqui, cara, difícil de alguém implicar. Mas se tem um fiscal que pega, né, eu já fui em fiscalização que pegaram, assim, as legislações embaixo do braço, literalmente, sentamos numa mesa e a pessoa foi item por item da legislação verificando no rótulo, com régua, medindo, e se tava ali, tá falando que aqui é para ser assim, tá assim, não tá. E literalmente mesmo, né? Todas as legislações. Então, assim, todos esses alertas, né, que a gente vê em rótulo, eles não têm previsto na legislação. Então, assim, é o que eu sempre falo, a legislação ela é positiva. Você só pode colocar aquilo que está expressamente falando que você pode. Então, qualquer outro splash que você coloque, por exemplo, você vê vários produtos que tem uns selinhos, né, assim, embaixo, né, com não sei das quantas, ou o próprio sem conservante, que isso aí já tá super batido. Mas todos esses splashes, ou eles são considerados informação nutricional complementar. Se não tem lá prevista essa informação nutricional complementar, que é o caso do low carb, por exemplo, entendeu? Não tem lá previsto, você não pode colocar. Em qual legislação está escrito isso? Exatamente, não tem. Isso aqui é conhecimento de causa, é suor, entendeu? Vivência, né? É luta, é ir pro campo de batalha. Exatamente. É isso que eu falo, tem muita coisa que a gente só vai aprender na prática mesmo. Não tem como. E às vezes, assim, quando você tá começando, às vezes você se sente inseguro de fazer algum tipo de concessão, né? Porque o cliente te pressiona. Mas e se eu colocar tal coisa? É muito errado, mas qual é a chance disso aqui dar ruim, né? Quando você não tem muita bagagem, você fica inseguro de falar, né? Mas mesmo eu aqui, ó, que tô há muito tempo, a Aline, que tá aí um tempão, o ideal é a gente nunca flexibilizar. Entendeu? Porque a gente que tem que fazer o papel de chato mesmo. Exato. Por quê? Porque a gente já conhece os riscos, sabe que isso aqui pode acontecer. É raro, pode ser raro, mas e se acontecer? Você vai arcar? Você vai ter que fazer toda a rotulagem de novo? Vai ter que recolher produto de mercado? Não vale a pena. Assumir o papel de fazer errado não é o nosso papel, né? O nosso papel é falar o que é certo. Se a pessoa lá, dona da indústria, responsável pelo produto lá, vai assumir o risco de fazer errado, aí é outra história. Aí é responsabilidade dela e a gente tem que deixar isso muito claro de que está errado. Você quer fazer errado? Quer. Então você assume a responsabilidade? Assume. Então, beleza? Fala que a legislação é positiva, mas da onde que vem essa informação que a legislação é positiva? É uma questão, assim, depois a Simone, né, sabe nos ajudar melhor, assim, que é do direito administrativo. Então, como que a administração pública, como que ela regula qualquer tipo de atividade.
atividade. Então, o direito penal, ele é o contrário. Ele é assim, se não tá lá proibido, você pode fazer. Que daí ele iria falar quais são as proibições. No caso do direito administrativo, que é onde a gente fica aqui, a legislação ela é positiva. Você só pode fazer aquilo que está expressamente falando, que são as regras do jogo. Então, para organizar todo mundo aí, né? Você imagina aí, o Brasil gigantesco. Para organizar esse tanto de empresas, esse tanto de atividade, você precisa estabelecer regras, né? E aí você tem aqui a regra do jogo. A regra do jogo para falar de rotulagem é essa. Pronto, é ali, ó, preto no branco, acabou. Então não é para a gente ficar inventando um monte de coisa. Se a gente não inventasse, a gente só seguisse o que estava escrito, ia ser muito mais fácil, né? Mas não quer, é muito ruim, né? A gente quer inovação. Então aí a gente tem que ficar rebolando. Mas a regra do jogo é o quê? O que está escrito é o que a gente pode fazer. Então não é o contrário. Então o pensamento não é o contrário de que não está proibido, então eu posso fazer. Isso não vale aqui para nossa atuação aqui no regulatório. Zero e não contém pode ser a mesma coisa. A questão não é essa. A questão é a seguinte: como a Luísa acabou de falar, as regras do jogo da rotulagem estão estabelecidas na legislação. Então, o que acontece? E isso é uma coisa que não está escrito na legislação. Se a legislação, quando você pode ter variação de expressão, a legislação te diz isso. É o caso, por exemplo, das informações nutricionais complementares. Então, você pode falar não contém, você pode falar zero, você pode falar sem. Isso está previsto em legislação. A mesma coisa para isento de lactose. Você pode falar sem lactose, zero lactose, isento de lactose, não contém lactose. Isso está previsto em legislação. No glúten, só contém glúten, não contém glúten. Não tem variação de expressão prevista na legislação. Não tem assim, contém glúten, não contém glúten ou similares. Então, a legislação não te dá brecha para que você fale isso de outra forma, por mais que queira dizer exatamente a mesma coisa. Não inventa onde não precisa. Por que você vai teimar? Você vai escrever zero glúten, sendo que não pode, que a legislação não prevê isso, e arriscar tomar uma multa, sendo que não contém glúten, estaria certo e causaria exatamente o mesmo efeito. Então, por que arriscar? Eu concordo. E você sabe, assim, eu já participei de algumas discussões e eu entendo o lado do consumidor também, que às vezes o consumidor ele entende que o zero glúten e não contém glúten é a mesma coisa. Só que gato escaldado tem medo de água fria, né? Então, igual esse caso, que uma empresa sofreu uma autuação porque ela precisava tirar essa informação que não estava prevista na legislação, às vezes a gente acaba não penalizando o consumidor, mas a informação ela acaba não tendo variações, e às vezes o consumidor também não tem esse conhecimento e não interpreta tão bem, mas é porque a gente, por ser fiscalizado, a gente tem que seguir exatamente o que está ali previsto, né? Então, assim, por exemplo, acho que foi na discussão de lactose, quando estavam criando o padrão para produtos isentos de lactose e poder declarar lá, que tinha que declarar o teor de lactose. Tinha empresas que queriam declarar antes de ter a 135 e a 136, mas já tinham sofrido algum tipo de autuação falando que não poderia, sendo que aí a Anvisa, não, mas lá na 360 fala que você pode colocar outro nutriente e tal, mas às vezes as empresas também são penalizadas que elas querem flexibilizar alguma informação para o consumidor, para tornar o rótulo mais claro, mas a gente acaba tendo esse impasse, porque as regras elas são bem fechadinhas, às vezes o consumidor também não consegue entender todos os termos que são aprovados. Eu entendo o anseio da empresa de querer transmitir uma informação mais clara, que comunique melhor com o consumidor, só que como a gente o rótulo é algo que é passível de fiscalização, e se isso não está ali expresso, você corre o risco, que se alguém for levar o pé da letra, vai correr o risco de você levar uma infração sanitária. Exatamente. E é o que eu falei muito com a Cecília Cury aqui na sexta-feira, porque você pode até discordar da legislação. Você pode achar que aquilo não transmite a informação da forma mais clara para o consumidor. Você pode entender que, poxa, qual é o problema de eu falar zero glúten se é a mesma coisa que não contém? Você tem direito de achar o que você quiser.
Igual gente que acha que poderia ter um limite para zero glúten, que não ter limite é muito restrito, muito Eu extremo. acho. Então, você pode achar tudo isso. Só que enquanto você acha que aquela legislação não funciona da melhor forma, você cumpre ela. E aí, se você quiser, você vai fazer alguma coisa para tentar mudar. Igual o da Cecília mesmo. A tese de doutorado, mestrado, não lembro dela, virou uma legislação de alergênico. A gente aqui na agenda regulatória, a nossa contribuição, alguns tópicos, né? Mas um tópico que a gente contribuiu foi para regulamentar essa lei do glúten, para estabelecer limites, porque a gente sabe que não existe limite zero. Então, e acaba tendo muitas inconsistências. A gente tem visto aí cerveja zero glúten, né? E vários outros produtos. E que se você for levar para uma análise, nunca vai ter um zero, porque na análise nunca tem um zero absoluto. Você tem o zero do método, né? Então, que é até o limite de detecção. Então, a gente sugeriu, né, criarem uma regulamentação dessa lei para estabelecer limites aceitáveis, né, de glúten. Mas Tomara, tá certo, né? só que enquanto isso você trabalha como? Com limite zero? É zero. E se tiver possibilidade de contaminação, contém. Exato. Então, você discorda disso, mas você cumpre enquanto você faz o que você pode para tentar mudar. Exatamente. É isso mesmo. É isso, gente. Você pode achar, por exemplo, que você paga muito imposto. Você vai deixar de pagar o imposto? Tá errado. Se é sonegação, você pode ser preso. Agora, você pode tentar, da sua forma, tentar fazer alguma coisa para que se pague menos imposto. Aí tudo bem. Aí você tá no seu direito. Mas deixar de pagar porque você acha que é muito, aí é crime, né? Então, a rotulagem é a mesma coisa. Eu anotei aqui, a hora que a gente tava conversando mais cedo, alguns tópicos onde só ler a legislação não foi o suficiente para chegar a uma conclusão. E alguns desses, gente, inclusive a gente não tem conclusão até agora. Então eu anotei aqui o caso da isomaltulose, o famoso caso do Nescau, as alegações da IN28, a fibra de bambu e a fibra de milho, ingredientes compostos, quando abrir, quando não, quando isso é um aditivo, são que não está na RDC 359. Jesus amado! Roda a roleta aí pra gente ver por qual que a gente vai começar. Se vocês olharem a RDC 359, que é a RDC que define porções e medidas caseiras para a tabela nutricional dos alimentos, vocês vão lá que existe o alimento pipoca, a porção de 25 gramas e a medida caseira de uma xícara, né? Exatamente. Ok. Ok, aí lá fui eu fazer pipoca, né? Lá fui eu fazer pipoca e, né, queria saber assim, poxa, quanto será que eu vou poder comer dessa pipoca, né? Eu sou nutricionista, gente, mas nutricionista não é tabela de composição ambulante. A gente não sabe as calorias de nada. Eu, pelo menos, não sei. Aí vou ver quanto que tem, né, na porção, qual que é a caloria disso. Aí só que é o milho da pipoca, né? Pra fazer, que tava fazendo a pipoqueira. Aí eu fui olhar e aí tava lá, 25 gramas, uma xícara. Aí eu falei, mas gente, 25 gramas? Aí eu fiquei na dúvida, esses 25 gramas é da pipoca pronta ou é do milho? E porque a instrução de uso só falava em medida caseira, que era 4 colheres de sopa. Pra fazer, o modo de preparo era 4 colheres de sopa de pipoca. Aí eu falei, mas e esse negócio? Aí eu fiquei encucada, vim ler a legislação. Só achei a pipoca pronta, 25 gramas uma xícara. Aí eu concluí, eles rotularam o produto pronto. Aí eu falei, mas será que pode? Daí eu achei que poderia, porque lá na 359 fala que se você tem um produto que precisa de preparo para ser consumido, você pode declarar do produto preparado. Aí, concluí isso. Postei. 25 gramas de pipoca pronto. Postei, né? Que poderia ser assim. Aí você falou assim, não, mas tá errado isso daí, Luísa. Tá errado porque tem que ser, a rotulagem tem que ser do produto conforme exposto à venda. Não, mas aonde, Aline, que você viu isso? Ah, ela, não, lá na 360. Falei, onde é que tá escrito isso, Aline? Você falou, não, lá na 360. Aí 360 é complementar da 359, né? As duas têm que andar juntas. Aí realmente, lá na 360 tá falando que é do produto tal qual exposto à venda. Eu falei, mas e o milho de pipoca? Onde que ele entra? Porque não tem aqui medida caseira, né? Então, e não tem milho para pipoca na tabela da 359, só tem pipoca. E aí eu fiquei com essa dúvida, né? Eu falei, mas e esses 25 gramas? O que é que será? Bom, por fim eu resolvi testar. Eu fiz a metodologia, pesei o que era a instrução de preparo, as 4 colheres de sopa. Quantos gramas isso são? Descobri que 4 gramas de sopa é 50 gramas.
Isso. Aí, beleza. Daí eu fiz, então, o diabo da pipoca. A 50 gramas, obviamente. Daí você adiciona ali o óleo. Tarará. Do total, rendeu 66 gramas de pipoca pronta. Aí eu fui e coloquei uma medida. Gente, eu peguei a xícara padrão. Não, sabe aquelas de medida? Não peguei a do Uma xícara jogo, aleatória. né? Do jogo de louça. Peguei a padrão. Pesei, tarei a balança. E aí comecei a colocar, gente, uma xícara. Uma xícara não dá nem 10 gramas de pipoca pronta. Ah, que alegria! Você pode comer muito mais pipoca, gente. Isso é muito bom. Porque a porção pode ser maior do que uma xícara. Você foi enganado na sua dieta. E aí deu quase 3 xícaras, afinal de contas, assim, os 25 gramas foi em torno de 3 xícaras, se eu não me engano, dela pronta. E aí eu realmente fiquei assim, gente, que doideira, né? Porque a medida caseira realmente ela estava errada. E todas as pipocas, porque daí eu tinha mais de uma marca aqui na minha casa, viu, de pipoca. Fui olhar, sabe aquela coisa que você olha, tô na dúvida, eu vou olhar o que o colega faz e aí eu vou fazer igual? Na dúvida eu faço igual? Aí, todas elas, 25 gramas, uma xícara. Ninguém traz do... Eu não sei, agora eu não sei No mais fim, nada, a gente Aline. não sabe o que os fabricantes de pipoca não declaram, porque a gente chegou à conclusão que 25 gramas de milho e 25 gramas de pipoca é a mesma coisa. Então, beleza, podemos pensar em 25 gramas e ponto. A questão é que uma xícara cabe só 10 gramas de pipoca pronta. E 25 gramas de milho tem o quê? Um quarto de xícara? Não dá nem isso, um quinto, porque são 2 colheres de sopa. Não dá nada. Então no fim, o que A causa medida toda caseira. confusão é a medida caseira de uma xícara. Porque não é Exatamente. nem da pipoca pronta, nem do milho. Então o que é? Essa uma xícara com 25 gramas é do quê? É metade milho, metade pipoca. Que xícara é essa que cabe em 25 gramas de pipoca? Ou essa pipoca era muito ruim, que estourava muito pouquinha, né? Ela ficava assim, miudinha. E Aquela aí que só não estoura pode. tudo, né? Estoura, fica Isso. crocantinha. É aquela que tá velha, sabe? Que não dá pra você fazer mais. Então, realmente, E, Luísa, e o Nescau? Vamos contar a tour do Nescau. gente, A tour do Nescau, gente, foi o seguinte. alguém me perguntou se podia foi trazer isso. o nome. Alguém me perguntou se podia, na lista de ingredientes, falar qual que era a marca do ingrediente, né? Isso. Só que eu pensei aqui, que nem na minha prática, que eu faço muito mais suplemento ou alimento de nutrição integral, por exemplo, do que alimento convencional. E isso é comum acontecer. Você determina, por exemplo, eu vou usar uma carnitina, eu vou especificar qual que é a carnitina, uma luteína, eu vou especificar qual que é a luteína, ou um colágeno, eu vou especificar qual que é o colágeno. Às vezes isso acontece, né? E aí as pessoas me perguntaram se poderia colocar, e eu falei que poderia. Daí você falou assim, há controvérsias, alguma coisa assim, né? Vocês verem que eu sou a pessoa chata do Instagram da Luísa, né? Não é não! Vocês repararam por dessas duas tours que eu sou a pessoa chata que levanta a questão. Então, por exemplo, eu falei, você não pode falar ingredientes Nescau, você tem que falar ingredientes achocolatado em pó. Aí ela, mas não posso colocar Nescau entre parênteses? Aí eu falei, então, mas daí tem a questão do direito de uso da marca. O Nescau deixou você falar que é de Nescau? Porque eu já tive problema com isso. De citar marca no rótulo, inclusive foi de suplemento. Eu tava fazendo a rotulagem de um suplemento de colágeno. E a gente citou a marca do colágeno que a gente realmente usava. E eu recebi, tipo, uma notificação da empresa falando, olha, eu sei que você usa o nosso colágeno, mas não é sair falando que você usa simplesmente. Existe um contrato, existem regras que você precisa seguir para usar a nossa marca. E aí, no fim, deu tudo certo, porque a gente já seguia as mesmas regras, então foi mais uma questão de assinar o contrato e poder usar. Mas, tipo, isso nem era na lista de ingredientes, era em outro lugar do rótulo, mas enfim. Eu precisava da autorização da marca para usar, seja onde for. E aí a gente começou a pensar demais, né, nesse negócio assim. Mas e no caso do Nescau? Será que eu realmente não poderia usar? Falar que eu uso Nescau? Mas aí você sabe que a Cris da Nutriver, que estava mandando ali a questão da pipoca, ela contou esses dias no nosso grupo de mentoria do Plat, que a Nutella tem definições no próprio site dela de onde você pode falar que você usa Nutella ou não, mesmo usando Nutella. Então, por exemplo, não existe Nutella congelada, se eu não me engano. Você não pode congelar Nutella. Uma daquelas paletas mexicanas, por exemplo.
exemplo, de ninho com Nutella, você não pode falar que é de Nutella, porque tá congelada. Nem de ninho, teoricamente, só leite em pó com creme de avelã, né? Que a gente vai ter que falar. Exatamente. Então, Paleta mexicana de leite em pó com recheio de creme de avelã e cacau. Exatamente. Eu entendo, né? Até a Luciana tá falando aqui que tem algumas empresas que têm regras. Isso é verdade. Até depois dessa conversa que a gente teve, né? Eu passei a orientar. Se tem alguma empresa aqui que quer colocar na lista de ingredientes, que especificar qual que é o ingrediente que ela usa, tem que pedir autorização para o fabricante, né? Então, assim, tem que ter um contrato ali que autorize, porque também pode ser a gente tem os dois lados, né? Pode ser uma questão de propaganda enganosa, pode ser, né? Você falar que tá usando uma marca que depois nem estão sabendo que você tá comprando essa matéria-prima. Mas nessa questão do Nescau em si, né, que a gente começou a levantar, eu fiquei pensando numa pessoa, assim, que tem uma produção caseira de bolo de pote, por exemplo, que ela vai fazer e vai colocar para vender num mercadinho da cidade, numa padaria, alguma coisa assim, que precise que ela rotule aquele produto. Não é o caso dela fazer por encomenda, é o caso dela colocar para vender e precisa da rotulagem. Essa pessoa que ela preza por essa qualidade da matéria-prima, né? Que daí até a gente comentou, ela vai fazer alguma coisa com óleo. Você vai falar biscoito com chocolate, com recheio de baunilha, às vezes a pessoa não vai nem saber que ela tá fazendo aquilo com óleo e que ela faz questão de comprar aquele ingrediente, né? Aquele biscoito que vai fazer toda a diferença no produto dela. A mesma coisa, leite ninho tem uma categoria separada de gosto. Sim. Ele é diferente de leite em pó tradicional, né? Então você falar que é ninho, você já espera uma coisa com aquele ninho. Isso a gente nem tá entrando na problemática de gente que fala coxinha de frango com catupiry. O catupiry não passou nem perto. Não sei o que é lá de Oreo. Oreo nunca viu aquele negócio. Sorvete de Nutella. Nutella nem olhou não pra passou. Aquele sorvete. A gente exato. não tá nem falando disso. A gente tá falando de quando a pessoa realmente usa Nutella, realmente usa Oreo, realmente usa leite ninho. É um pouco complicado, porque é exatamente a mesma coisa que a gente tava falando. Pra rotulagem, as legislações são positivas. Então, assim, em nenhum momento se diz que pode falar sobre marca dos ingredientes. O que eu achei mais engraçado, né, que a gente preocupada com o Nescau é porque a gente aqui, né, debatendo toda a situação. E o Nescau, será que pode? Se não pode? É a marca, e tem que autorizar, não tem que autorizar. A gente aqui discutindo preciosismo, vamos falar aqui, né, da rotulagem. Detalhe. Aí a gente recebeu algum rótulo, não foi? Que assim, algum rótulo assim desses que só tinha, sabe assim, que tá tudo errado, só ladeira abaixo. Aí eu olhei, a gente se olhou e falou assim, a gente preocupada com o Nescau, até já puxa um gancho ali para essa outra questão que a gente comentou, que é o uso das alegações da IN 28 nos rótulos, né? Que até foi uma coisa que eu já comentei com você também, que eu tenho visto muitos produtos no mercado usando as alegações da IN 28 e não são produtos suplementos alimentares. São suplementos alimentares. Né? E aí, gente, que viagem é essa desse povo? Então, o primeiro produto que atualização que foi essa que eu perdi? Tipo assim... Eu falei, gente, eu perdi essa atualização, perdi. Que agora pode usar as alegações da IN 28 em qualquer alimento. Exato. Aí tava eu bem feliz fazendo compras, né? Aí me deparo lá na geladeirinha de iogurtes, né? De bebidas lácteas e tal. Aí eu vi um produto novo. Aí tava assim, ó, grandão. O trenzinho era desse tamanho aqui, ó. A bisnaguinha, né? Bem grandão, assim, ó. Imunidade. Eu falei, mas que diabo é isso, gente? Que negócio é esse, né? Fui lá ver. Aí era uma bebida láctea com vitamina C. E aí tava lá, imunidade. Aí eu fiquei matutando. Eu falei, mas gente, imunidade? Qual foi a hora que... Será que eles confundiram? Só pode ter sido, né? Porque não tem essa alegação de vitamina C, estimula... E ainda é assim, vitamina C auxilia no sistema imune, né? Não há nem imunidade. Eu falei, mas que coisa... E aí, no meio da pandemia, né? Daí você junta, as pessoas tudo estão querendo coisa que aumenta a imunidade, aí fica nessa loucura toda. Aí, depois disso, eu comecei a perceber outros produtos também trazendo essas outras alegações, as pessoas me perguntando sobre o uso das alegações da N28 para outros produtos. E o pior, né? Aí ainda tem desses de produtos lá, ainda tem outros produtos com marcas, né, de imunidade que
com ingrediente que nem tem alegação aprovada para esse ingrediente e usam marca. E já fiquei sabendo aí que não é aprovado. A minha orientação continua certa. Não tem alegação aprovada, não é para você usar marca que induza uma alegação funcional. E, gente, a IN28 é só para suplemento. Então, assim, amiguinho lá do marketing que tá lendo as legislações, né, Aline? Aí debandaram lá na reunião falando assim, gente, vamos colocar alegação nesse rótulo. Aí ele deve ter pesquisado assim, ó, alegação, alimentos. Aí caiu na IN28, nem leu qual é o âmbito de aplicação, né? Para quais são as situações que se aplica e tarará. Já foi direto lá no quadrinho das alegações. Viu alguma alegação, já colocou no rótulo. E tá errado, porque não é assim. Então nem leram a legislação direito, sabem, né? Às vezes nem leu a legislação. Às vezes tem um colega que trabalha lá no negócio de suplemento e aí fala assim, putz, eu tava precisando achar uma alegação para pôr aqui. Ah, esses dias eu coloquei uma alegação de imunidade no meu, porque tem vitamina C. Pô, cara, onde você achou essa alegação? Ah, lá na IN28. Não, então vou pôr. Com base no quê? Na IN28. O que que fala? Não sei, mas permite pôr. Não, e fora quando inventam alegação, né? E aí, assim, licopeno, há um tempo atrás, ele tinha alegação. Quando teve a mudança para suplementos alimentares, eles tiraram a alegação de licopeno. E aí, cara, uma marca de molho de tomate resolveu falar no seu rótulo a respeito de licopeno e que o molho de tomate tem licopeno, então o licopeno é um antioxidante. Tava fazendo uma mega alegação funcional, entendeu? No rótulo. E assim, gente, não é assim que funciona, entendeu? Você quer fazer uma alegação? Ok, então você precisa submeter o seu produto para comprovar. Gente, a aveia Quaker tem registro na Anvisa. A aveia não precisa ter registro. Mas para ela falar lá que ela faz bem pro coração e tarará, ela tem registro e ela renova a cada 5 anos você vê publicação ali da Quaker fazendo essa revalidação de alegação. Então, assim, você vê... Aí tem o Zé da aveia querer vender aveia e falar que a dele faz bem pro coração. Aí você fala, olha, Zé, entendo, mas não pode. Ah, mas a Quaker faz. Porque eles registraram na Anvisa, eles comprovaram que a aveia deles faz e tal, e isso foi permitido. Você quer fazer registro na Anvisa para usar a alegação funcional? Vamos fazer. Aí você pode usar também. Diferente disso, não é porque a aveia X faz que você pode fazer. Então, não exatamente. Então, por exemplo, né, a gente vê muitos pães que são integrais e que usa vários tipos de farelo e tal, e tem uma quantidade de fibra grande. Para você poder falar que a fibra, né, a alegação de fibra, que a fibra auxilia no funcionamento do intestino, isso é uma alegação de propriedade funcional. Você precisa fazer o registro do pão. E tem pão que é registrado, tem empresa que faz o registro do pão, entendeu? Para usar a alegação funcional. Então, assim, enquanto não existe essas alegações, apesar de ter uma legislação que fala assim de alegação plenamente reconhecidas, isso era na 32, né? Na portaria 32 de 98, falava que os rótulos de suplementos vitamínicos e minerais poderiam trazer essas alegações plenamente reconhecidas. Mas essas alegações plenamente reconhecidas nunca foram aprovadas plenamente pela Anvisa e a orientação deles permanece a mesma. Se você é um alimento convencional e você quer ter qualquer tipo de alegação, você precisa fazer o registro de alimento funcional na Anvisa. Porque senão, na nossa legislação positiva, você só pode fazer as INCs, mas você não pode extrapolar falando nada do que uma vitamina, um mineral vai fazer na saúde, né, do consumidor. Exatamente. E por que em suplemento pode? Porque lá na IN28 existem alegações previstas que podem ser usadas. E aí a gente pode simplesmente usar, se cumprir os critérios, claro. A gente pode usar. Não precisa registrar o suplemento para alegação funcional. Se já está prevista lá na IN28, é só ser feliz com as suas alegações no rótulo do seu suplemento. Só o que é probiótico e enzima que precisa ter o registro. Sabe por que precisa ter o registro? Porque lá na 28, a IN28, né, de suplementos, você tem estabelecido um mínimo e um máximo para cada um dos nutrientes, né? Agora, para um alimento convencional, você não tem um critério mínimo e máximo para nada. Assim, então, eu vou querer
adicionar um licopeno num pão. Mas e onde que você vai ter o padrão mínimo e máximo de licopeno que você pode adicionar e o quanto que você teria que adicionar para ter aquela alegação? Você vai colocar 1 miligrama e você vai fazer a alegação? Que isso a gente acaba vendo, né? Então, assim, por isso que é necessário você fazer um registro de um alimento convencional, porque a Anvisa precisa verificar os critérios de composição daquele produto. Se você não vai levar o consumidor ao engano ao colocar uma quantidade irrisória e não vai ter esse benefício lá para o consumidor que vai comer aquele produto. E vale dizer também, ainda nesse âmbito das alegações, que tipo, a aveia Quaker tem lá pra falar. Se você usa aveia Quaker, você não pode usar a alegação dela, né? Tipo assim, você não vai transferindo as alegações funcionais porque você tá usando o ingrediente. Não vai migrando, não migra. Não, se a Quaker tem, então eu vou usar a Quaker, que eu vou pôr no meu também, que eu usei aqui a aveia que faz bem, comprovadamente faz bem ao coração. Não, Exatamente. gente. Porque é aquela coisa também, gente, de variação da informação. Então, a IN28 define algumas alegações e a gente precisa usar especificadamente a alegação que está lá. Você não pode pegar a alegação que a IN28 te permite usar e escrever ela do jeito que você acha que vai ficar melhor no seu rótulo. É do jeito que tá escrito lá que tem que pôr no rótulo. Gente, é assim, a regra tem que ser, olha só, se a gente estabelece ainda as regras para todo mundo igualzinho, ainda, né, não dá para todo mundo seguir, é muito complicado. Se você abre, você vai começar a ver 0G no rótulo, você vai pensar, ué, 0 grama? Não, é 0 glúten. Fibra muito de bem, bambu, é isso aí. gente. Vamos para a tour da fibra de bambu. Mas tem um cliente que está desenvolvendo um novo produto lá da linha dele. E ele tem um ingrediente composto que é a base do produto dele. E esse ingrediente composto, que é a base do produto, tem fibra de bambu como ingrediente principal, inclusive. Aí eu tava ali fazendo a análise inicial da composição do produto. E aí eu acho que você já até me perguntou isso, se eu sempre faço análise da composição do produto. Não, eu só faço quanto me pedem. Isso é tipo um serviço extra, igual tipo validar a arte, fazer cálculo da tabela nutricional. Eu não simplesmente saio fazendo. Se eu vejo uma coisa muito absurda, eu aviso, claro. Mas eu não me prendo a isso, não. A não ser que isso seja combinado antes como parte do escopo de serviço. Nesse caso é. Então estava lá eu fazendo a análise da composição desse produto. E aí, a hora que eu bati o olho nesse ingrediente, eu falei, cara, não é um ingrediente importado, né? Fibra de bambu. Ainda tava lá, bambu fiber. Aí eu, se é fibra de bambu? Ainda duvidei do meu inglês. Joguei no tradutor, fibra de bambu. Falei, ok, fibra de bambu. Nunca ouvi falar nisso. Já deixei ali uma setinha vermelha, né, pra eu verificar. Acabei lá, vi os transgênicos, não sei o que. Falei, vamos procurar fibra de bambu. Fui lá no Power BI, fibra de bambu. Resultado não encontrado. Eu falei, fibra de bambu, joguei no Google, fibra de bambu em alimentos. Não. Eu falei, caramba. Pesquisei no site da Anvisa, fibra de bambu. Aí fui na Luísa. Olha, eu virei Google agora, ó que delícia. Olha lá, rede de apoio, né? Fui na Luísa. Oi, Luísa, tudo bem? Como está o seu dia? Você tá bem? Dormiu bem? Vamos conversar sobre fibra de bambu em alimentos. E é tão complicado, né, Aline, quando você se depara com um novo ingrediente. Ainda bem que agora tem esse Power BI, mas não tendo esse Power BI, né? Cara, é muito difícil você entender o que é novo ingrediente e o que não é, né? Aí conversei com a Luísa falou, nunca ouvi falar, mas também plantei a sementinha, porque ela foi pesquisar também depois. Aí ela veio falar, Aline, não achei. Acho que você me falou só se tiver no Codex, né? Alguma coisa assim. Sim, eu falei, pra ver se tinha algum padrão Codex de fibras e se poderia estar lá. Não fui ver. Falei, vou falar direto com quem resolve o assunto. Mandei um e-mail para a Anvisa. Tenho um produto, aí expliquei do produto, cuja finalidade é essa, blá, 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 os ingredientes são esses. Esse tal ingrediente X aqui, que é a base do meu produto, é composto por... Mandei o print da ficha técnica, não mandei marca nem nada, mas o print da composição. Aí eu falei, eu gostaria de entender se este ingrediente que possui fibra de bambu está autorizado para uso aqui no Brasil. Muito bem, mandei pro meu cliente. Falei, temos que prestar atenção nesse ingrediente aqui, porque essa fibra de bambu, né, não tá rolando. A Anvisa me respondeu até bem rápido. Acho que uma semana depois eles me responderam. Não. Fibra de bambu não está aqui como para segurar, aprovado como segurança, não sei o que. Falei,
Bem, vai dar essa notícia pro seu cliente que desenvolveu o produto todo baseado nesse ingrediente, né? Lá fui eu, oi, tudo bom? Temos 5 minutinhos para conversar. Aí ela falou, claro, pode me ligar. Aí eu liguei e falei, então, mas a questão é a seguinte: a fibra de bambu não é autorizada para uso como ingrediente aqui no Brasil. Aí ela, meu Deus, como assim? Eu falei, então, eu tive a resposta, eu procurei e tal, expliquei lá que tem os sistemas, não achei. Mandei a pergunta direto para a Anvisa e acabei de ter a resposta. E li a resposta para ela, exatamente como escreveram lá. Ela, meu Deus, o que a gente vai fazer? Não. Eu falei, olha, entre em contato com a empresa que está comercializando esse ingrediente e ver como é que eles estão trazendo isso para o Brasil e vendendo, porque, tipo, com certeza não é só vocês que estão usando, né? Não são só vocês. Eu falei, então entre em contato lá e tenta entender se eles têm alguma liberação para uso desse ingrediente em alimentos e não sei o que, não sei o que. Ela, ai, tá bom, vou fazer isso. Eu falei, eu posso compartilhar o e-mail que a Anvisa me mandou com você pra você, tipo, ver, né? Pra você, inclusive, mostrar pra eles. Aí ela, ai, tá, por favor. Aí no outro dia ela me fala, Aline, eles falaram que eles conseguiram uma autorização da vigilância sanitária para comercializar esse ingrediente aqui. Aí eu falei, muito bem, que bom, que ótimo, nossos problemas foram resolvidos. Você precisa desse documento. Só falar não adianta. Cadê? Quero ver. Me prova aqui. Exatamente. Eu falei, então você pede o documento de liberação, que eles realmente, que a Anvisa, que a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, liberou a comercialização e uso deste ingrediente deles aqui no Brasil para aplicação em alimentos e pede uma carta da empresa para que você tenha isso, porque provavelmente o documento você não vai poder ter, mas eles podem te mandar uma imagem. Mas peça uma carta da empresa te garantindo que você pode usar. Diferente disso, Mas eles não chegaram a mandar ainda. eu não vi. E, olha, isso, infelizmente, isso acontece demais e eu fico bem chateada, assim, com as empresas de ingrediente. Eu tenho muitas empresas que são fornecedoras de ingrediente e a gente aqui faz esse trabalho de exatamente assim, o meu cliente quer usar em tal categoria, pode ou não pode? E a gente faz esse suporte para falar se, dependendo da categoria, se pode aplicar aquela matéria-prima ou não. Isso que eu acho bacana, porque quando você desenvolve um projeto junto com o seu cliente, você coloca aquela matéria-prima realmente aprovada. Você não vai frustrar ninguém. Agora, o que eu vejo muito, assim, em feira, em eventos, as empresas querem vender um monte de ingrediente novo e quando você vai colocar para regularizar o seu produto, não dá, porque o ingrediente deles não é aprovado, é novo, é considerado novo ingrediente, e barra todo o desenvolvimento. E é uma das coisas assim que eu chamo bastante atenção para quem trabalha com startups de alimentos, porque muitas vezes as pessoas não têm muito conhecimento da área regulatória. Então, acaba querendo criar produtos novos com ingredientes, mil e um benefícios, mas quando a gente vai ver, a maioria do que está na lista de ingredientes não é aprovado para uso. Você precisa fazer uma segurança prévia para você usar aquele constituinte. E aí as pessoas acabam lançando produtos que não estão regularizados, né? Porque quando você tem um produto que é notificado, são poucas as vigilâncias que têm um cuidado de realmente verificar ali o anexo 10 que você faz, verificar a rotulagem e ver se realmente o produto está todo adequado. Tem vigilância que recebe e não tem como, não tem braço para fazer essa fiscalização de todos os produtos que são notificados. Aí o produto vai para o mercado irregular, né? Que daí em algum momento vai ser fiscalizado e não pode. Aí vai falar, mas gente, fulano vende, não sei mais quem vende. Mas se você for ali no frigir dos ovos, realmente não vai poder usar esse ingrediente. Então, e mesmo porque também tem a questão de, às vezes, ser liberado como novo ingrediente, mas precisar de registro para uso, né? Não é também, porque daí foi liberado que, usa aí. Não, às vezes você precisa registrar o produto que está usando. E quando é liberado só para aquele fornecedor, né? Também. Isso também acontece. Não é para todos os fornecedores que vendem aquele mesmo ingrediente. Isso aí, o amiguinho do marketing não vai encontrar nada na legislação e aí ele não vai entender o que é novo ingrediente e não vai ver aí essa particularidade. Pode colocar um produto no mercado que não vai estar correto, né? E também acontece muito do ingrediente ser liberado para uso, não
precisar de registro, não tem uma marca específica, mas ele é liberado especificadamente para uma aplicação. Isso também É acontece. o caso, por exemplo, da proteína de ervilha, que foi liberada agora para suplemento alimentar. Então, essa questão da proteína de ervilha, eu não Então. concordo muito, sabe? Não, tudo bem. Eu também não. Então, eu tô com uma pergunta do milho da pipoca. Eu fiz uma pergunta, até hoje não recebi a resposta a respeito desse milho de pipoca, né? Agora, Você perguntou pra eu fiz. Anvisa e não te responderam? Claro, não me responderam ainda Você não, mas eu jogou a quero turma da saber. pipoca pra lá, agora é eles que estão se debatendo pra saber como que vão Então, explicar isso aí. gente, não recebi até hoje a resposta. E faz mais de um mês que eu mandei essa pergunta e sumiram com a minha resposta lá. E essa questão da proteína de ervilha, pra mim, assim, ainda é muito controverso. Eu não sei se eu concordo que a proteína de ervilha seja enquadrada como novo ingrediente. Mas, ok, a palavra final não é minha, né? Mas eu não sei se eu concordo Mas com você isso. não concorda com essa interpretação ou você interpreta que é isso e você só não concorda que tenham feito isso? Não, porque, por exemplo, eu já consegui regularizar produtos, tá? E com base na legislação de proteínas vegetais, que eu fiz uma pergunta para a Anvisa, falei, olha, a legislação de proteínas vegetais, ela traz padrões ali no final para a proteína de soja, mas ela não limita a ser só soja. A interpretação daquela legislação, ela me permite usar proteína de outros vegetais que sejam consumidos normalmente na dieta. A interpretação é essa. Por exemplo, teve um cliente que estava trazendo algum biscoito com proteína de ervilha. E aí tinha sido indeferido o processo de importação e eles precisavam liberar carga. Então eu fui atrás, eu busquei essa informação, fiz o racional. A Anvisa, a GGAL, aceitou o racional que eu fiz e aí eu consegui desinterditar a carga, né? Assim, eu não, né? Eu mandei o racional técnico e eles conseguiram entrar lá com o processo e fizeram o desembaraço da carga. Porque eles entenderam que sim, que a 272 se aplicaria a uma proteína de ervilha. Sim. E já tem o padrão Codex, que o padrão Codex também libera para um monte de coisa. Assim, eu vou ser bem sincera, eu acho que esse assunto ainda... Eu tenho uma pergunta recente. Assim que eu receber, eu te aviso. Ai, A por resposta. favor, sabe por quê? Vai ser chorando ou rindo, né? Eu concordo com o que você disse, porque eu também, eu nem cheguei a falar com a Luísa, na verdade. Eu cheguei à conclusão, junto com o meu cliente, que ele poderia comercializar a proteína de ervilha como se fosse um suplemento, tipo assim, proteína de ervilha em pó, sem chamar de suplemento, baseado na 272. Então, tipo assim, tá vendendo proteína de ervilha, a pessoa faz o que ela quiser. Tanto que lá nas instruções de consumo falava, pode pôr em sopa, pode pôr... Vendeu quase ali como um alimento matéria-prima. Pó para preparo de alimento, tá? Só que era uma proteína de ervilha. Pensando no mesmo racional que o seu. A partir do momento que ela foi aprovada como suplemento e ela entrou como novo ingrediente, pra mim isso, tipo, invalidou, entendeu? Porque ali, na verdade, o Power BI, ele traz os ingredientes que a Anvisa avaliou, né? Eu não sei, gente. Eu vou ser bem sincera. Tanto é que, assim, a gente fez um processo de avaliação de ervilha, de proteína de ervilha, foi aprovado. E o parecer de aprovação, a Anvisa menciona essa questão de padrão Codex, entendeu? E que ela iria atualizar a IN 28. Juro pra você que esse assunto, pra mim, ainda é meio controverso. A gente pode marcar depois a live da ervilha, pra gente... A tour da ervilha! A tour da ervilha! É isso que eu ia falar. E com a tour da ervilha, a gente encerra para vocês verem como não basta ler a legislação. Não basta. E quem quiser fazer essa parte de entender a rotulagem, entender fazer, realmente vale a pena se especializar, conhecer, se aprofundar nesse conhecimento e que são extremamente necessários para você conseguir só ler fazer. A legislação não é simples, né? Não, só ler não a é. legislação sem uma metodologia, sem alguém para te explicar, sem alguém para te falar, olha, presta atenção nisso, presta atenção naquilo, aqui você interpreta assim, ali você interpreta de tal jeito. Tipo, dá para entender sem ninguém te falando? Óbvio. É mais fácil? Claro que não. Exatamente. Eu acho que é isso que a gente tem que fazer. E quando você cria uma rede de apoio, né? Você tem outras pessoas para trocar informação e você tira suas dúvidas, porque, gente, ninguém sabe tudo, né? Todo mundo tá passível de errar, mas as visões diferentes de vivência e de interpretação, elas acabam enriquecendo o trabalho de todo mundo. Exatamente. E você não precisa concordar com tudo e discordar com tudo, né? Porque na própria tour da ervilha a gente concorda em partes e discorda em outras. E tá tudo bem. Sim,
Mas é isso, Aline, olha, muito obrigada pelo convite. Imagina. Adorei conversar com você, é sempre muito gostoso a gente ficar aqui. Gente, mas é isso, Luísa. Obrigada mais uma Então vez tá. por estar aqui. Então é isso, gente. Um beijo, até mais. Tchau, Luísa. Um beijo. Tchau, tchau.